Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos dar início à lição da Escola Sabatina do quarto trimestre de 2022, Vida, Morte e Eternidade. Ela foi escrita por Alberto Ritin, adventista. Você deve conhecer, se você tem o hábito de pesquisar materiais adventistas. Ele é PhD pela Andrews University, diretor associado do Ellen White State, membro do Comitê do Instituto de Pesquisa Bíblica e do Comitê do Instituto de Pesquisa de Geociências, e atuou como reitor no SALT, Seminário Adventista Latino-Americano. E a lição das 13 semanas que nós estudaremos, eu vou apenas comentar aqui, citar os nomes. Ela começa com rebelião em um universo perfeito. 2. Morte em um mundo de pecado. 3. Entendendo a natureza humana. 4. Esperança do Antigo Testamento, livros de Gênesis a Malaquias. Ressurreições anteriores à cruz, ressurreições nesse intervalo, né, nesses livros de Gênesis a Malaquias. Ele morreu por nós, a vitória de Cristo sobre a morte, a esperança do Novo Testamento, Mateus a Apocalipse, passagens bíblicas controversas, ou seja, possivelmente nessa lição aqui nós teremos que ter um cuidado maior, porque estaremos falando de passagens mais difíceis de se entender. As chamas do inferno, lição 10, enganos do tempo do fim, a cosmovisão bíblica, o processo do juízo e novas todas as coisas. A primeira lição, rebelião em um universo perfeito, é uma lição difícil, no sentido de que é um trabalho um pouco mais cauteloso que nós precisamos fazer ao falar desse assunto. Na lição 9, passagens bíblicas controversas, eu também espero, aí seria bom que nós começássemos a pensar, a dar uma pequena pincelada nessa lição para não termos dificuldade lá na frente. Nós como um todo, a igreja como um todo, estudarmos para ter uma noção melhor, até pelo nome, né? Passagens bíblicas controversas, de difícil compreensão e que pode causar alguma controvérsia aí devido à sua dificuldade, pelo fato de outras pessoas interpretarem de uma forma totalmente diferente da nossa, não é? Cosmovisão bíblica, um assunto muito amplo, cosmovisão, e o processo do juízo, né? Nós temos uma visão diferenciada a respeito do juízo, pelo menos no aspecto intermediário, né? E eu acredito que vai ser aí uma lição em que nós precisaremos ter um cuidado maior, uma lição um pouco mais técnica. Se você perceber bem, ultimamente tem sido feito assim, né? Uma lição um pouco mais técnica, uma lição um pouco mais tranquila, né? Então nós passamos 3 meses aí de um conteúdo extremamente amplo para estudo, e depois vem uma lição mais tranquila para nós darmos aí uma descansada. Logo mais vou iniciar com oração. Que Deus nos abençoe e seja muito bem-vindo mais uma vez. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Nos perdoa por nossas falhas e pecados, nos purifica, nos fortaleça em tudo que fizermos. Nós imploramos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Nos auxilie na compreensão da Tua mensagem, hoje e sempre. Amém. Bom, iniciaremos então o estudo. Rebelião em um universo perfeito. O verso para memorizar está em Isaías 14, verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Primeiro ponto que nós precisamos entender, né, que nós vamos entender no decorrer da lição, essa fala é literal ou simbólica? Ela está se referindo especificamente, ou seja, quando nós lemos o texto, essa fala, ela é literal, ela está claramente se referindo às características da pessoa sobre a qual a Bíblia está falando, ou ela está usando uma linguagem figurada e está se aproveitando de uma linguagem figurada e se utilizando de uma realidade diferente, de uma realidade, por exemplo, de outros seres, uma realidade sobrenatural. Vamos lá então na lição de sábado. Ela nos diz o seguinte:
Muitos pensadores têm tentado explicar a origem do mal. Alguns sugerem que ele sempre tenha existido, porque, em sua opinião, o bem só pode ser apreciado em contraste com o mal. Outros acreditam que o mundo tenha sido criado perfeito, mas, de alguma forma, o mal surgiu. Por exemplo, na mitologia grega, o mal teve início quando a Pandora, na questão da caixa de Pandora, né? Curiosa abriu uma caixa lacrada, da qual saíram todos os males do mundo. Só que ele não explica de onde vieram esses males que estavam na caixa. Por outro lado, a Bíblia ensina que nosso Deus amoroso é todo-poderoso e perfeito. Tudo que ele faz é igualmente perfeito, o que inclui a forma como o Senhor criou nosso mundo. Como então o mal e o pecado surgiram em um mundo perfeito? De acordo com Gênesis 3, a queda de Adão e Eva trouxe pecado, mal e morte a esse mundo. Mas essa resposta levanta outra questão. Mesmo antes da queda, o mal já existia, manifestado pela serpente, entre aspas, porque nós, como cristãos, entendemos que a serpente aqui estaria sendo usada por Satanás, Hassatan, o adversário, ou seja, ele teria uma condição, uma inteligência suficiente para ter manipulado a serpente e enganar a Eva. Por isso, precisamos voltar até mesmo para um tempo anterior à queda, a fim de encontrar a fonte e as origens do mal que domina a nossa existência e que às vezes pode torná-la bastante miserável. O próprio fato de nós, de Adão e Eva, poderem ter decidido entre o certo e o errado, o próprio fato de Satanás, que antes era um anjo de Deus, terem se rebelado, mostra que Deus criou os seres com a possibilidade de se rebelarem, com a possibilidade de escolherem o mal. Então o mal como possibilidade já existia. Deus escolhe fazer o bem. Deus é perfeito e Deus escolhe fazer o bem. Ele tem poder para fazer o que ele quiser, mas ele escolhe fazer o bem. E ele quer que os seres façam o bem, porque isso é o melhor, isso é o que garante a harmonia, isso é o que garante a ordem no universo. Método e ordem. Método adequado, ordem adequada, princípios adequados e motivação correta. Então, tudo isso é o que faz com que haja uma diferença entre aquilo que Deus estabelece e aquilo que é contrário a Deus. O que Deus estabelece, ele segue invariavelmente a ordem, a beleza, a eternidade, a harmonia. O que é contrário a Deus segue invariavelmente para a morte, para um período curto de tempo, de vida, Há uma... vamos dizer assim, é um engano. Tudo que é contrário a Deus, a desconfiança, porque se você não sabe quais vão ser as atitudes das pessoas, você tende a desconfiar, nós tendemos a desconfiar. Então, quando nós estamos em um ambiente em que há a garantia de que apenas o bem será feito, ou seja, que é o que vai acontecer, que nós acreditamos que vai acontecer quando Jesus voltar, Deus já vai ter dado a oportunidade dos seres terem percebido o resultado do mal. Vamos lá então. Criação, uma expressão de amor. Em sua condição atual, a natureza carrega uma mensagem ambígua que combina o bem e o mal. Você pode ver, por exemplo, os animais belíssimos, flores, a natureza, as paisagens. No entanto, você pode ver, por exemplo, o conflito entre os animais por território, em que um vai e assassina o outro. Você pode ver seres humanos combatendo por território, muitas vezes até por ambição, explorando pessoas, escravizando e assim sucessivamente. Então a natureza ela tem uma mensagem ambígua, ou seja, se olharmos apenas para a natureza, nós não conseguimos ter uma noção exata do caráter de Deus, da sua disposição para o ser humano e para os outros seres, porque a natureza está prejudicada. As roseiras podem produzir rosas lindas e perfumadas, mas também espinhos nocivos e dolorosos. Os seres humanos que em um momento demonstram bondade podem ser cruéis, odiosos e violentos no momento seguinte. Não é à toa que na parábola do trigo e joio, os servos perguntaram ao dono do campo: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E o proprietário respondeu: um inimigo fez isso. Então, primeiro conceito: Deus estabeleceu tudo com a intenção de que permanecesse bom.
Ele mostrou, ele demonstra racionalmente a diferença entre seguir o que ele fala e seguir algo contrário ao que ele estabelece. E, ainda assim, alguns seres se rebelaram, houve uma desobediência no nosso planeta, isso desencadeou uma série de males, e as nossas escolhas constantes é que determinam qual vai ser o andamento da nossa sociedade. Então, quando seguimos a vontade de Deus, a tendência é que a sociedade se eleve moralmente e espiritualmente. Quando deixamos de lado, inventamos justificativas para os nossos erros, a tendência é que a sociedade decaia moral e espiritualmente. Então, isso não vem da vontade de Deus, mas Ele permite que isso aconteça. Deus criou o universo perfeito, mas o inimigo o profanou com as misteriosas sementes do pecado. Leia 1 João 4, versos 8 e 16. 1 João 4, versos 8 e 16. Então, nós vamos lá. Verso 8. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Vencido o quê? Porque maior é o que está... 8, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Eu vou colocar aqui os versos para que nós possamos ler. Perceba que só com esses versos não temos condição de dizer o seguinte e de responder essa pergunta. O que a certeza de que Deus é amor nos diz sobre a natureza de suas atividades criadoras? Por quê? Porque não basta saber que Deus é amor. Nós precisamos saber o que é amor. Vou voltar aqui ao vídeo e depois coloco o verso novamente. Nós precisamos saber o que é amor, qual é o conceito bíblico de amor. Se a nossa noção estiver de acordo com a Bíblia no que diz respeito ao amor, nós vamos encarar como amor aquilo que a Bíblia estabelece como amor. Se a nossa visão for fora da Bíblia, a nossa noção de amor for fora da Bíblia, e principalmente se ela for corrompida, se ela for prejudicada, nós vamos encarar como amor aquilo que Deus não estabelece como amor. Então isso prejudica bastante. Agora, sabendo que Deus é amor, a natureza de suas atividades criadoras, as suas atividades vão refletir o amor de Deus. Isso é o que nós podemos saber. Agora, em termos práticos, o que isso significa? Para que nós possamos falar em termos práticos, nós precisamos saber qual é a noção bíblica de amor. O que não é possível apenas com esses dois versos, por exemplo. A única coisa que nós podemos definir pela leitura desses dois versos é que a criação de Deus, na sua plenitude, na sua perfeição, ela refletia o amor de Deus perfeitamente. Atualmente, a criação de Deus, as obras criadoras de Deus que foram contaminadas pelo pecado, elas apenas refletem muito, em um nível muito menor do que deveria o caráter de Deus. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui alguns versos. Um dos versos seria o verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Confessar que Jesus veio em carne não é apenas dizer, realmente eu concordo que Jesus veio aqui a esse mundo. Não. Confessar que Jesus veio em carne é reconhecer que ele veio a esse mundo, que ele viveu uma vida de exemplo, que os seus ensinos são necessários para nós, que ele morreu para nos salvar, que ele foi para o céu e que ele voltará para nos resgatar. Isso é reconhecer que Jesus veio em carne. Todo esse conjunto de coisas é que faz parte do reconhecimento. Principalmente, reconhecer a validade dos seus ensinos. E aí vamos ver. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ele está dizendo aqui, olha, existem duas situações. A verdade, aquilo que vem de Deus, e aquilo que é contrário a Deus, que é o espírito do erro.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então vamos entender o seguinte: Deus é amor. Reconhecer que Deus é amor é reconhecer que Deus enviou seu Filho para viver nesse mundo, para nos ensinar a forma certa de agir, para desfazer os erros que haviam sido formados em relação aos ensinos que Deus deu, que Ele morreu para nos salvar, que Ele ressuscitou, que Ele virá nos buscar. Então, de tudo isso, Ele está focando nesse momento que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos, para que vivamos pelo que Deus representa, pelo que seu Filho representa, pelo que Ele fez por nós. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus primeiramente, mas em que Ele amou a nós primeiramente e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, um dos fatores que nós enxergamos o amor de Deus é Ele ter tido misericórdia dos seres humanos, apesar da queda, e ter oferecido seu Filho para que, pelo seu sacrifício, nós tivéssemos acesso, desde que nos arrependamos, à salvação em Deus, em Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Então, ou seja, aquele que vai até as Escrituras para descobrir o que Deus ensina desde lá o início, desde o Gênesis, desde o momento em que Deus criou Adão e Eva, aí o Espírito pode trabalhar conosco através de sua palavra. Vimos, testificamos que enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Veja, então o segundo aspecto de amor aqui: existe a misericórdia de Deus em ter enviado seu Filho para morrer por nós e nos oferecer a salvação. Mas existe um outro aspecto do amor também. Existe o juízo de Deus, existe a justiça de Deus. Então, entender o amor de Deus é entender que existe misericórdia, mas também existe a justiça divina. Porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E quem não tem o temor da pena? Aquele que busca viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí ele fala, nós o amamos porque Ele amou primeiro. E se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como é que vai dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão a quem vê, a quem está ali no dia a dia? Então ele fala, existe uma inconsistência, ou seja, o que nós falamos, se amamos a Deus, amemos também a nosso irmão. Então ele fala, o amor consiste em entender que Deus é misericórdia, entender que Deus é justiça, que Ele ofereceu seu Filho, que existe uma justiça e por causa disso Deus teve que desenvolver esse plano da redenção, que na volta de Jesus, principalmente, será consumado o juízo que Deus já executa. Então em tudo isso consiste a compreensão de quem é Deus, do caráter de Deus e o amor de Deus. O fato de que Deus é amor transmite 3 implicações básicas. O amor, por sua própria natureza, não pode existir fechado em si mesmo. Ele deve ser expresso. O amor prático. Para isso, nós precisamos entender os contextos, né? Então, um dos contextos que nós vimos foi o capítulo de 1 João 4. O amor de Deus é compartilhado internamente entre as pessoas da divindade e externamente em seu relacionamento com todas as suas criaturas. Ou seja, se Deus é amor, existe amor em tudo que Ele faz, em todos os seres que Ele domina. Ele tem amor pelos seres e Ele dá condições para que os seres desenvolvam amor por Ele também e uns pelos outros. Tudo que Deus fez é a expressão do seu amor incondicional e imutável. As obras da criação, ações redentivas, manifestações de seus juízos punitivos. O amor de Deus se expressa em sua justiça não menos do que em sua misericórdia.
A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Nada mais, nada menos, o que nós vemos aqui em Ellen White, o desejado de todas as nações, é o quê? É a compreensão que temos ao estudar o capítulo 4 de 1 João. E terceiro, visto que Deus é amor e tudo que ele faz expressa esse sentimento, ele não pode ser originador do pecado, o qual se opõe diretamente ao próprio caráter divino. E nós entendemos que amor não é apenas um sentimento no sentido subjetivo da palavra, mas o amor, ele se reflete em decisões racionais, é uma decisão racional. Eu decido amar a Deus, eu decido agir de forma a desenvolver o amor por Deus, porque racionalmente, de forma razoável, eu percebo que isso é o melhor, não só para mim, para todos os seres no universo. Deus precisava ter criado o universo? Da perspectiva de sua soberania, pode-se dizer que não, ou seja, ele tinha o direito de criar ou não, né? Ele que decide. Mas da perspectiva de sua natureza amorosa, ele queria o universo como meio de expressar o seu amor. Então, aqui o que ele está dizendo é que Deus, ele quer que haja seres vivos, ele quer compartilhar esse amor, ele quer desenvolver seres com capacidade de pensamento. Segunda-feira, o livre-arbítrio, a base para o amor. Leia 1 João 4, de 7 a 16. O que essa passagem nos diz sobre o livre-arbítrio como uma condição para se cultivar o amor? Nós já lemos e vamos pincelar apenas alguns pontos. Então vamos lá. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 16. Nós vimos aqui, amados, amemo-nos uns aos outros. Quem ama é nascido de Deus. Ele conhece a Deus se desenvolver o amor. Deus enviou seu Filho, então ele abriu mão de determinadas coisas por amor. Então nós devemos buscar esse princípio também. Deus nos amou primeiro, ele nos ofereceu a oportunidade de amor. Devemos amar uns aos outros, assim como também a Deus. A forma de reconhecer que alguém ama a Deus é quando ela demonstra que ela ama o seu próximo, as pessoas ao redor, que ela tem preocupação com o mundo em que ela vive. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, nós vemos aqui o que essa passagem nos diz sobre o livre-arbítrio como uma condição de se cultivar o amor. Então ele fala, olha, nós temos a liberdade de desenvolver o amor verdadeiro, ou desenvolver um falso amor, ou simplesmente assumirmos que não amamos, né? Então existem 3 possibilidades, pelo menos. A primeira, bom, eu digo que amo e realmente ajo, tenho atitudes que demonstram esse amor. Segundo, eu posso dizer que amo a Deus, mas não demonstrar isso através do dia a dia, no amor para o meu próximo, no amor para com a minha família, no amor a Deus em primeiro lugar. Então, o terceiro ponto que ele coloca aqui, nós temos a liberdade de escolher aceitar a Deus e sermos salvos, e estarmos na condição de salvos pelo juízo de Deus, ou de vivermos uma vida de rebeldia e estarmos na condição de perdidos. Mas veja que em tudo isso, se eu não tiver uma noção exata de amor, eu vou entender toda atitude de justiça como falta de amor. Toda atitude de disciplina, de demonstração de que existe a necessidade de uma ordem, de um método adequado, tudo isso, e principalmente se nós basearmos nossa noção de amor no mundo que nós vivemos, nós teremos uma noção totalmente deturpada de amor. E aí toda atitude de justiça, de disciplina, veremos como falta de amor, que é o que acontece hoje no mundo. E aí o que resta é uma noção deturpada de amor. Só é amor quando são atitudes de misericórdia que acabam se tornando deturpadas e acabam sendo atitudes de complacência, de compactuar com o erro. E aí isso é muito problemático. Flores artificiais são lindas, mas não florescem como as reais. Os robôs são pré-programados para falar e realizar muitas tarefas, mas não têm vida, nem emoções. A vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para viver, cultivar e compartilhar amor. Assim, nosso amor
Nosso amoroso Deus criou anjos, incluído aquele que é chamado de Lúcifer, que era chamado de, que era conhecido, que é conhecido como Lúcifer antes da queda, né? Apesar que muitos já comentaram que na verdade esse não seria exatamente o nome que ele teria lá no passado, né? Antes dele se tornar Ra-Satã. E seres humanos com liberdade para fazer suas próprias escolhas, incluindo a possibilidade de seguir um caminho errado. O apóstolo ressalta que Deus é amor. Como resultado, devemos expressar gratidão. Esse apelo para refletir o amor de Deus só tem sentido se for dirigido a criaturas que podem escolher cultivar esse amor. Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que o criou? A criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do pecado? Especular a esse respeito pode ser complicado, pois depende de muitos fatores, incluindo o significado da palavra responsável. Aqui entrou por um setor um tanto impreciso, né? Não creio que o mais adequado. O mais adequado é definirmos corretamente e chegarmos a uma resposta, que vai ser a resposta de que Deus não é efetivamente o responsável. Ou seja, qual a noção seria de responsabilidade? Deus não tem a responsabilidade pelas ações de Satanás. Deus deu a liberdade para os seres, né? Ele tem autonomia para isso, ele tem soberania para isso. Satanás se rebelou e ele permite de forma excepcional que esse mundo viva da forma que está agora, né? E ele garante que depois disso não haverá mais injustiça, não haverá mais pecado, ou seja, ele não permitirá que o mal se levante novamente. Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu a existência. E na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, que o habilitou a erradicá-lo, a acabar com ele em definitivo. Deus pagou o preço mais alto, sofreu em decorrência deste mais do que já, em decorrência do pecado, e por causa do pecado, Deus sofreu de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. É claro que quando nós falamos de livre-arbítrio aqui, nós estamos falando de livre escolha, né? Não no sentido do arbítrio, no sentido inicial da sua palavra, mas no sentido de livre escolha. Nós temos a liberdade para escolher. Terça-feira, ingratidão misteriosa. Leia Ezequiel 28, de 12 a 19. O que podemos aprender dessa passagem sobre a misteriosa origem do mal? O comentário da lição diz o seguinte: grande parte do livro de Ezequiel foi escrita em linguagem simbólico-apocalíptica. Em muitos casos, entidades específicas, como pessoas, animais, objetos e eventos locais, são usados para representar e descrever realidades cósmicas e ou históricas mais abrangentes. Entidades e eventos são usados para representar e descrever realidades cósmicas. Eu apenas vou fazer uma pequena inversão, né? Ou seja, realidades cósmicas são usadas para ilustrar o mal existente na Terra, né? Em Ezequiel 28, de 1 a 10, o Senhor falou do rei de Tiro. Então veja, em Ezequiel, Deus está falando efetivamente com Tiro. Então ele não está usando Ciro para falar de uma realidade cósmica. Não, ele está usando uma realidade cósmica para dar uma noção do erro de Tiro. E aí ele transporta, né? Utiliza, né? Se utiliza da realidade cósmica para falar do erro de Tiro. E aí quem lê percebe que claramente ali ele está dando características que não fazem parte do rei, desse imperador, desse líder, né, desse rei. A pessoa percebe, né? Então, Deus faz uma espécie de transporte, ele transporta o leitor para uma realidade cósmica para comentar dos erros do rei de Tiro. E aí nós entendemos que essa realidade aí é uma realidade sobrenatural. O Senhor falou com o rei de Tiro, antiga e próspera cidade portuária fenícia, como um governante rico e orgulhoso que era apenas um homem, mas que afirmava ser um Deus, com D minúsculo, que se assentava sobre a cadeira de um Deus. Em Ezequiel 28, de 12 a 19, essa realidade histórica se tornou uma analogia para descrever a queda de Lúcifer nas cortes celestiais. Ou seja,
Deus aproveita o momento que ele está falando de Tiro para falar também de Satanás. Então ele faz um paralelo. Ele fala de Tiro, ele se aproveita para falar das características de Satanás, para falar o que iria acontecer com o rei de Tiro. Quando ele vai falar da ambição do rei de Tiro, ele aproveita para compará-la com a ambição de Satanás, pela multidão dos seus negócios, pela multidão das suas ideias. Então ele faz esse paralelo. Assim o rei de Tiro, um ser humano que vivia no coração dos mares, passou a representar um querubim, que foi ungido e vivia no Éden, no jardim de Deus. Uma declaração crucial no relato se encontra em Ezequiel 28:15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Evidentemente, isso não se refere ao rei de Tiro. Ele não era perfeito desde o momento em que ele foi criado. A perfeição de Lúcifer incluía o potencial para o mal, daquele que é conhecido com o nome anterior de Lúcifer, né? Que é Satanás. Incluía o potencial para o mal, isso porque, como ser moral, ele possuía livre escolha, livre-arbítrio no sentido de livre escolha, o que faz parte da essência da perfeição. Lúcifer foi criado perfeito, e isso incluía a sua capacidade de escolher livremente. Não mais satisfeito com a forma que Deus criou e honrou, ele perdeu sua gratidão. Como isso pode acontecer com um ser angelical perfeito? É um mistério. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele. Isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Então, obviamente, ela usa o termo explicação aqui no sentido assim, de explicar no sentido de falar que Satanás estava correto em ter errado. Obviamente, quando Ellen White usa essa fala, ela não está querendo dizer que explicar algo é o mesmo que justificar algo. Não. O que ela está dizendo é que não havia justificativa para o pecado, não havia justificativa para Satanás e os anjos que se rebelaram terem se rebelado contra Deus. Isso não havia justificativa. Eles podem até apresentar as explicações deles, assim como eles apresentaram, mas elas não justificam o pecado. Não é? E o que é mistério? Bom, o que é mistério é o que não está revelado pela Bíblia, o que não está revelado pelos livros de Ellen White e o que não pode ser compreendido pela leitura em conjunto desses textos, dos textos bíblicos e dos textos do Espírito de Profecia. O que está além da compreensão do que está na Bíblia, dos livros de Ellen White, ou o que está além da compreensão quando nós lemos em conjunto esses textos, isso é mistério. O que está revelado ali é para nós. Então, esse paralelo que Deus faz entre o rei de Tiro e Satanás, isso não é um mistério, isso é algo revelado. Agora, todos os detalhes, as particularidades, como tudo isso ocorreu, isso é um mistério. Então, ou seja, nós podemos e devemos ir até onde o estudo nos permite chegar, até onde o que foi revelado nos permite chegar pelo estudo. O que passar disso, o que for além disso, aí já, se nós não percebemos esse limite, nós podemos ir por um caminho talvez que nos seja prejudicial. Então vamos lá em Ezequiel 28, 12 a 19. Verso 12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então, o texto está falando claramente sobre quem? O rei de Tiro. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Bom, então perceba que nós já estamos aqui numa linguagem hiperbólica, uma linguagem de exagero, uma linguagem que efetivamente ela não cabe em Tiro. O rei de Tiro, obviamente, ele não era plenamente um selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Talvez pudesse até ser ali belo e etc, né? E aí nós percebemos que vai ficando cada vez mais claro aqui que não são características do rei de Tiro que estão sendo usadas aqui, ou seja, está sendo usado um exagero, inclusive para falar, para mostrar que
Ciro se enxergava de uma forma que não cabia a ele como ser humano. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Obviamente, Tiro não esteve no Éden. Mas como ele se considerava possivelmente um Deus, Deus usou isso para, até como uma forma irônica de se referir a Tiro, mas obviamente ele está se referindo a algo que não faz parte da realidade de Tiro, da realidade humana de Tiro. De toda a pedra era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, corbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam, aqui, né, existe uma divergência entre tambores e pífaros, né, ou não, né, uma questão de ser, e aí, por exemplo, vamos ver aqui na nova versão internacional, né, diz o seguinte: seus engastes e suas guarnições eram feitos de ouro. Veja a diferença de tradução. Mas, de qualquer forma, fica evidente que essa realidade não é a realidade de Tiro. No dia em que foste criado, foram preparados. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado, os engastes, as guarnições. Então, veja, obviamente ele está falando de algo que foi criado por Deus, obviamente não para Tiro. Então, veja, aqui nós podemos tomar duas decisões. Ou Deus está falando aqui de um ser imaginário, para falar de uma realidade que não pertence a Tiro, ao rei de Tiro, ou Deus está falando de um outro ser que também se rebelou, e ele está usando esse ser para falar que os mesmos erros cometidos por Satanás, ou muito semelhantes a ele, foram cometidos pelo rei de Tiro. Tu eras o querubim, você foi ungido um querubim guardião, pois para isso o determinei. E te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Perfeito era nos seus caminhos. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Obviamente, Ciro não era inculpável desde o momento em que ele foi criado. Na multiplicação do teu comércio, nesse caso aqui, o termo que foi traduzido por comércio, ele tem sentido de ideias, na multiplicação de suas ideias, das suas especulações. Encheram o teu interior de violência, você se encheu de violência e pecou. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. E aí, quando nós vamos para o Evangelho de Jesus, e Jesus deixa ainda mais clara a existência de seres angelicais, quando ele fala, eu vi a Satanás cair do céu como relâmpago. Então, nós percebemos que claramente aqui ele está falando sobre Satanás. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça das tuas ideias, você profanou os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que vêm. Aqui ele já está claramente se utilizando o quê? De uma linguagem totalmente metafórica, né? Falando sobre a queda, que Deus traria a queda que ele trouxe, né? Queda contra o rei de Tiro. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então veja, aí aqui ele volta, né, aqui para a terra, né, e fala dos povos em relação ao rei de Tiro, mas nós sabemos também que na realidade do Apocalipse, isso também vai se cumprir em relação a Satanás, né? Ele vai ser destruído. E aí, quando a lição ela aborda aqui na terça-feira a questão do pecado, quando a lição aborda a questão do pecado, o que ela está querendo dizer é o seguinte: não havia por que um ser que tinha tudo, que foi criado para as boas obras, assim como seres humanos, resolver alimentar um sentimento tão negativo, tão perturbador, tão rebelde contra tudo que havia ali, contra toda a realidade, e incentivar outros a isso. Então, na multiplicação das ideias, ele começou a querer se considerar algo mais do que ele era. Assim como Tiro se considerou, nós entendemos que essa realidade também faz parte desse ser que caiu, e ele também se considerou assim.
Então essa teria sido a primeira queda. Quarta-feira, o preço do orgulho. Nas Escrituras há dois grandes temas ou assuntos predominantes que competem entre si. Um é o tema de Salém, Monte Sião, Jerusalém e a Nova Jerusalém, que representa o reino de Deus. O outro é o tema de Babel e Babilônia, que representa o domínio falsificado de Satanás, do adversário. Por exemplo, Abrão, que passou a ser chamado de Abraão, foi convidado a sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Os judeus, no fim de seu exílio, deixaram a Babilônia e retornaram a Jerusalém. No Apocalipse, o povo de Deus é chamado para sair de Babilônia, da Babilônia do tempo do fim, para habitar com ele finalmente no Monte Sião e na Nova Jerusalém. Ou seja, o tempo inteiro o povo de Deus é chamado para se afastar daqueles que causam só prejuízo pela sua rebeldia e para se unirem como povo de Deus e se fortalecerem para viver uma vida conforme a vontade de Deus, serem bom testemunho. Então isso é uma constante na Bíblia. Em todos os momentos, Deus pede para que aquele que quer servi-lo se afaste daquilo que prejudica o seu desenvolvimento espiritual, se desenvolva e assim possa ser um bom exemplo e possa ajudar os outros ao redor. No Apocalipse, o povo de Deus é chamado para sair, nós já lemos, né? Leia Isaías 14, 12 a 15. Isaías 14, 12 a 15. A pergunta é: quais consequências de longo alcance o orgulho daquele conhecido como Lúcifer, enquanto estava no céu, trouxe ao universo e à terra? Na Bíblia, a cidade de Babilônia representa um poder em oposição direta a Deus e a seu reino. O rei de Babilônia, com alusão especial a Nabucodonosor, é símbolo de orgulho e arrogância. Deus havia revelado a Nabucodonosor que Babilônia era apenas a cabeça de ouro da estátua de impérios sucessivos. Desafiando a revelação divina, ele fez uma estátua toda de ouro, contrariando aquilo que estava sendo determinado por Deus, simbolizando que o seu reino duraria para sempre, e exigiu que todos o adorassem. Como no caso do rei de Tiro, o rei de Babilônia também se tornou um símbolo de Lúcifer. Isaías 14, 3 a 11, descreveu a queda do arrogante e opressor rei de Babilônia e, em seguida, se deslocou do reino histórico para as cortes celestiais e apontou que um espírito semelhante, orgulhoso e altivo, havia gerado a queda de Lúcifer, que é dos versos 12 a 15. Então, se nós lermos aqui, olha só: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel. E aí ele fala: os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá servos. Acontecerá que no dia que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, da dura servidão, então proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia. Ou seja, no livramento de Deus seria dito, né? Contra o rei de Babilônia, dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Aquele que proferia aos povos com furor, que feria com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido. Aquele que perseguia implacavelmente, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir, porque vem do próprio Deus a justiça, a vingança, não é? Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. O inferno, as profundezas do Sheol, está agitada para recebê-lo quando chegar, ou seja, está dizendo: olha, você vai ser destruído. Todos responderão: tu também adoeceste como nós, foi derrubada na sepultura a tua soberba. E aí veja só, agora até o 11 nós vimos aqui falando especificamente uma linguagem. Agora a partir do 12, veja só o que está dizendo: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Obviamente, o que significa esse cair dos céus? É uma linguagem, obviamente, simbólica. Agora, nós entendemos que todo esse simbolismo aqui faz parte de uma realidade existente de um outro ser. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo.
Subirei mais alto que as nuvens, que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se de sua situação. A mesma linguagem de Ezequiel, percebe? A seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? E fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa? Então perceba aqui, ele faz uma mescla, ao mesmo tempo que ele está falando de uma realidade sobrenatural, ele fala também da própria realidade terrestre. Todos os reis das nações jazem honrosamente, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado. Não se unirá a eles no sepultamento. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Prepara um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade de seus antepassados. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole descendente, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. E aí, ele dá continuidade ali nos versos, né? Ele planejava exaltar seu trono acima de todas as hostes, ser semelhante ao Altíssimo. Foi o início de uma situação nova e hostil, em que o amor e a cooperação altruístas de Deus seriam desafiados pelo egoísmo. Então, o governo de Deus foi desafiado por Satanás e seus anjos, e ele é desafiado por todos aqueles que, por terem alcançado uma condição de poder, se opõem ao reino de Deus, se opõem à forma como Deus quer ser instituído, seja no aspecto civil, seja no aspecto religioso, sejam poderes que têm as duas características, né? Potencial de guerra, potencial de manipulação religiosa. Todos eles são inimigos de Deus, se opõem ao reino de Deus. Deus permite que isso aconteça, mas deixa claro que em todos os casos, para todos eles, que haverá um limite para tudo que eles fazem. A disseminação da descrença. Quinta-feira, leia Apocalipse 12. O que o capítulo ensina sobre a disseminação da rebelião do céu para a terra? Apocalipse 12. A queda de Lúcifer não foi um simples choque de ideias conflitantes. Apocalipse 12 nos diz que uma grande guerra eclodiu, né? Realmente fala de uma batalha, né? A palavra usada em Apocalipse fala de uma batalha, né? E a Bíblia fala que Deus expulsou ele de lá, então ele saiu contra a vontade dele. Lúcifer e seus anjos de um lado e Cristo e seus anjos do outro. Satanás é chamado de o grande dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, que era conhecido como estrela da manhã. Acusador dos irmãos. Cristo é referido como Miguel, que representa um desafio, né? Quem é como Deus, né? Com base na alusão ao arcanjo Miguel, conforme Judas 9, alguns intérpretes acreditam que se trate apenas de um ser angelical. Mas, no livro de Daniel, cada visão principal combina com Cristo em seu reino, com uma pedra cortada sem auxílio de mãos, o Filho do Homem, o Príncipe do Exército, o Príncipe dos Príncipes, e Miguel, o Grande Príncipe. Assim, juntando tudo isso, nós entendemos que não tem como associar Miguel apenas a um anjo, conforme os outros anjos, apenas com uma autoridade maior, não. Entendemos que todo esse paralelo mostra que Miguel é a representação do próprio Jesus. Miguel deve ser a mesma pessoa divina, ou seja, o próprio Cristo. Apocalipse 12 apresenta uma visão geral dessa controvérsia em andamento. Começou no céu com a rebelião de Lúcifer e um terço dos anjos celestiais. Culminou com a vitória decisiva de Cristo na cruz. Continua contra o povo remanescente de Deus no fim dos tempos. Ellen White explicou que, em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Não foi imediatamente expulso de sua posição, né? Nem mesmo quando começou as falsas acusações. Permaneceu um tempo. Várias vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Não sabemos quanto tempo durou a guerra. O aspecto mais importante é que eles não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. O problema foi que eles vieram para a terra. Então vamos lá em Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida, com dores de parto, gritava:
Viu-se outro sinal no céu, um dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, nas suas cabeças 10 diademas. E aí a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas no céu. Veja que todo o linguajar aquele é simbólico. Então, o que seriam essas estrelas? O que seria essa mulher? Né? Eu acredito que você já deve ter noção de que aqui seria o próprio Satanás querendo destruir o povo de Deus, querendo destruir a igreja de Deus. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E aí, quem é esse filho? É o que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, ou seja, Satanás tenta derrubar o povo de Deus, mas Deus não permite. Deus faz com que todo o plano da redenção fosse completado, que Jesus morresse, ressuscitasse, né? Tudo foi completo. Satanás não conseguiu atingir o objetivo de impedir o plano da redenção de Deus. A mulher fugiu para o deserto, ficou ali alimentada durante 1260 dias. Você também deve conhecer que na doutrina adventista entendemos que, como todo o conteúdo é extremamente simbólico, o tempo também ele simboliza ele é simbólico, ele simboliza uma outra realidade, uma realidade que nós entendemos de 1260 anos. Houve batalha no céu. Então veja, aí agora nós somos transportados de um conflito na terra para um conflito no céu, o mesmo padrão que nós vemos em Isaías, que é uma realidade da terra para uma realidade do céu. O mesmo que acontece em Isaías, o mesmo que acontece em Ezequiel, aí nós somos transportados. Verso 7, batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e seus anjos. Então, uma batalha entre exércitos. O exército de Deus contra o exército do dragão, o exército de Satanás. Que é o dragão, né? Não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás. Então a Bíblia fala, olha, vamos deixar bem claro, ele é o próprio Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado. E aí fala, olha, chegou salvação, força, o reino de Deus, o poder de Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Então veja, a realidade que está sendo dita aqui, ou seja, está falando inclusive da queda de Satanás em função do sucesso do plano da redenção de Deus. Ou seja, a Bíblia está deixando claro, olha, Satanás, tudo que ele vai fazer contra Deus, Deus o leva à derrota. E no plano da redenção é a mesma coisa. Deus garantiu que o ser humano tivesse o perdão, garantiu o perdão aos seres humanos, garantiu o sucesso do plano da redenção. Então as acusações de Satanás contra os irmãos, a acusação de Satanás, ela não tem poder contra os irmãos, contra aqueles que se arrependem contra Deus. E, infelizmente, as acusações dele, elas não deixam de ter poder contra aqueles que são rebeldes contra Deus, porque o próprio Deus já deixou determinado que ele não vai salvar aqueles que ficarem em rebeldia e não buscarem uma transformação de vida, não buscarem aceitá-lo como o seu Senhor e Salvador. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então veja, sangue do Cordeiro, palavra do seu testemunho. Então, ou seja, a graça levando os seres humanos a uma obediência, a uma vida de dedicação a Deus, reconhecer a Deus como Salvador e como Senhor. Não amaram as suas vidas até a morte. E ele fala para o céu se alegrarem, e fala que a terra precisa ficar apreensiva, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque ele veio com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ou seja, quanto mais Satanás perde, mais ele sabe que o tempo dele está se esgotando. E aí ele persegue o povo de Deus, né? Persegue a mulher que dera à luz o homem, né? Deus dá a condição à mulher para que ela não seja tragada nem por Satanás, nem pelo rio que ele tenta fazer com que trague a mulher, nada disso, né? E aí ele faz o quê? Ele não só se ira contra a mulher, mas por causa dessa ira contra a mulher, ele se rebela contra a semente,
contra a descendência, contra o restante da descendência da mulher. Que são quem? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então ele se rebela contra quem? Contra a igreja, constantemente. Ele se rebela constantemente contra a igreja. Contra a igreja que Deus institui, contra os descendentes dessa igreja, contra os que dão continuidade a ela, é que ele sempre se opõe. Não sabemos quanto tempo, e o problema foi que eles vieram à Terra. Então, diante disso, nós entendemos que depois que Satanás ele caiu, ele veio, ele fez com que Adão e Eva caíssem, ele tinha uma intenção sombria de levar seres a caírem por motivos egoístas, né? Para tentar colocar Deus diante de uma situação em que Deus não tivesse escolha. Então, a motivação dele desde a queda, antes da queda já era egoísta, e depois da queda se tornou ainda mais egoísta. Então, nós entendemos que Deus deu a liberdade para os seres de se rebelarem, mas deixou claro que eles teriam como resultado, teriam que arcar com os resultados da sua rebelião. Então, olha, vocês vão se rebelar, vocês vão arcar com os resultados. É esse estilo de vida que vocês querem? São esses os ideais? Viver contra tudo que eu estabeleci para a ordem, para a harmonia do universo inteiro? Então vocês vão arcar com as consequências. E o mesmo aconteceu com o ser humano, né? A diferença é que houve da parte dos seres humanos, não de todos, mas houve dos seres humanos um arrependimento, um reconhecimento dos erros, ao contrário do que ocorreu com Satanás e os seus anjos, né? Texto de Ellen White, Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito. Patriarcas e Profetas é a origem do mal, e o Grande Conflito, a mesma coisa, a origem do mal. Não havia esperança de redenção para esses que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu, tinham visto a terrível majestade de Deus e, em face de toda essa glória, ainda se rebelaram contra ele. Obviamente, você tem que entender isso dentro de um outro contexto, que é aquele outro texto que ela também havia dito que, dentre tudo isso, dentre toda essa rebelião, a glória inexprimível do céu, ela havia colocado também que dentro de tudo isso estava o quê? As reiteradas oportunidades que Deus deu a eles de se arrependerem. Não haveria novas e maravilhosas revelações do exaltado poder de Deus que os pudessem impressionar tão profundamente como aquelas que já haviam testemunhado. Inclusive, eles testemunharam o perdão de Deus sendo oferecido a eles e recusaram. Se foram capazes de se rebelar justamente na presença de inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para ser provados. Não havia reserva de poder, nem grandes alturas ou profundezas da glória infinita para sobrepujar suas apreensivas dúvidas e murmurantes rebeliões. Sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais aos seus exaltados privilégios. Isso acontece com todos nós, ou seja, depois de tudo que Deus nos oferece, se ainda assim nós permanecermos em rebelião e não quisermos aceitar a Deus, enquanto permanecermos nessa condição, não haverá o que fazer. E aí, depois que passar a oportunidade, o que restará para nós é ou a salvação, por aceitarmos a Cristo como Salvador e como Senhor de nossas vidas, ou a perdição, não é? Então, Deus constantemente ele nos diz, olha, na vida cristã, nós devemos estar conscientes da nossa condição pecadora, do poder de Deus para nos transformar, mudar nossa mente, mudar nossa vida e da chance que temos de nos afastar de tudo isso. Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, obviamente, esse nele crer é aceitá-lo como Senhor e Salvador e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que, como Tiago fala, né, a fé sem obras é morta em si mesma. Então,
Assim como a parábola do filho que fala e não faz, e o outro que fala não vou fazer e faz, aí Jesus fala assim: quem fez a vontade do Pai? Ah, o que agiu. E aí Jesus está relatando isso. Tiago usa o mesmo paralelo, ele fala assim: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Ou seja, não adianta dizer e não estar disposto a seguir. E eu acredito que a maior falha, uma das maiores falhas de Satanás foi que ele, ao invés de buscar uma forma, é, ao invés de expor aberta e sinceramente os seus reclamos para Deus, conversar com Deus, esclarecer a situação, deixar bem estabelecida a situação, e depois que Deus mostrou para ele o seu erro, ter reconhecido o seu erro e falar, não, eu vou viver uma vida diferente, ele talvez e aí entra uma série de coisas que são misteriosas na nossa mente, né? Como é que um ser, por mais poder que ele tivesse, conhecendo tudo que Deus fez, toda a magnificência de Deus, e além do perdão de Deus concedido a ele, mas todo o poderio de Deus, achou que teria alguma chance. Então, aí nós percebemos que a partir do momento que ele percebe que não tinha chance nenhuma, ele passa a um outro tipo de rebelião, ou seja, já que eu vou ser destruído, então vou buscar destruir o máximo de seres possível. Então, infelizmente, ele foi por esse caminho. Muitas pessoas acabam indo por esse caminho também, e que Deus tenha misericórdia de nós. Espero que tenha sido útil, espero que seja proveitoso para a nossa compreensão da lição. Até o próximo estudo, graça e paz, Maranata. Eu peço que me acompanhe na oração final. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos dê um bom estudo da lição, na Tua companhia, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, Maranata.